comentários acho que de uma moça falando sobre mesmo o racismo ambiental. Eu não entendi muito bem. Você tem mais ou menos? Claro. Inclusive tem um vídeo fazendo aqui, ó. Pra quem que eu... Olha aqui pra sua câmera. Olha. Você que está me vendo agora. Você e todos vocês. Mujica. Tem um vídeo no YouTube, procure lá no Humanas Biro, da Ana Batista, Racismo Ambiental. O que é o conceito do racismo ambiental? Primeiro que assim, para nós ele é novo, mas ele é construído no finalzinho dos anos 70 e no comecinho dos anos 80 por intelectuais dos Estados Unidos que abordavam como que os impactos ambientais eles eram mais danosos às pessoas mais periféricas, né? Ou às pessoas afastadas dos grandes centros. E nesse ponto, qual é o corpo, né? Como que a gente identifica essas pessoas mais periféricas ou mais afastadas? São pessoas empretecidas, são pessoas pretas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Especulação imobiliária. A gente está em Londrina, aqui no centro, vários prédios espetaculares, inclusive é muito curioso, né? Só um parênteses dentro do parênteses, porque o meu TDAH é feito disso. É nóis. Esses dias eu estava vindo aqui para Londrina, tinha uma empresa de Londrina de construção, não vou dizer a imobiliária, a loteadora, que estava dizendo assim, compre o seu apartamento em São Paulo. Foi uma coisa que, inclusive, eu comentei contigo e eu comentei em sala de aula. Aí eu fico pensando, né? Essa empresa está dizendo para alguém de Londrina comprar um apartamento em São Paulo, porque essa empresa é muito conhecida aqui. Então, isso quer dizer que, invariavelmente, há pessoas de Londrina com capital financeiro para comprar um apartamento dessa empresa de Londrina lá. Beleza. Mas eu fiquei pensando outra coisa. A UEL forma várias pessoas no curso de arquitetura. Qual é, por exemplo, a capacidade de formação de um arquiteto na UEL? Vai ser, obviamente, para atingir o mercado. Se atingir o mercado, invariavelmente, uma universidade pública que acaba diretamente beneficiando uma empresa privada. Então, percebe que o Estado ele é muito necessário para essas questões privadas. Fecho parênteses aqui. Essa mesma empresa, ela faz vários prédios espetaculares aqui no centro, aqui na Gleba Palhana e tudo mais, o que leva ao aumento do imóvel, seja na locação, seja na venda. E aquela pessoa que não tem condições de morar mais no centro, vai morar onde? Em regiões mais afastadas. Aí vamos fazer um outro corte. Qual é a estratificação social? Qual é a renda dessa pessoa? Né? Em geral, são pessoas pretas. Né? A diferença de ganho para pessoa branca para pessoa preta é gigantesco. Né? Se eu não me engano, até 2082 a gente vai conseguir fazer uma igualdade salarial de uma mulher preta com um cara branco. Tá. Então, essas pessoas vão para lugares mais afastados, mais insalubres, com menor proteção. Então, uma questão climática não é só uma questão econômica, mas ela vai afetar invariavelmente as pessoas mais pobres. E as pessoas mais pobres são pessoas, em geral, a grande maioria, pessoas pretas. Mas por que é racismo? Racismo não é eu xingar alguém de preto, tal coisa. Não. Racismo é estrutura de poder. Né? O racismo não é uma coisa que a gente vai só xingar. O racismo não é só o cara matar o George Floyd com o joelho no pescoço. No meio da rua, tranquilo e calmo. Exatamente. Sem medo das consequências. Exatamente. Isso, tanto que, demorou bastante para ser condenado. E teve um outro caso agora nos Estados Unidos que foi revelado depois de, 2 meses do que aconteceu. Exato. Então, o racismo não é só o xingar alguém. O racismo, simplesmente, é a negação da existência de um corpo. É quando eu racializo a experiência. Então, quando eu racializo a experiência, e é uma coisa que vários intelectuais pretos falam disso, Angela Davis, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, uma brasileira espetacular, falam o seguinte, brancos precisam se conhecer racialmente. E o que é se reconhecer racialmente? Quando a gente se reconhece racialmente, a gente vê as diferenças para que a gente venha combater a questão do racismo. Então, é um caminho inverso. Eu reconheço que eu tenho raça para combater o racismo. Tá? Então, torna-se racismo ambiental, porque como é uma condição de poder, racismo é poder, aquilo que alguns chamam de racismo estrutural. Como o racismo é poder, essas pessoas não têm poder aquisitivo, essas pessoas não têm poder público, essas pessoas não têm poder sobre o seu direito de ir e vir. Então, o efeito ambiental que prejudica as pessoas mais pobres, também atinge também os povos originários, é uma condição de um racismo ambiental. E a gente vê isso no Rio Grande do Sul, né? Eu não tô vendo, pelo menos até o dia dessa gravação, 9 de maio, algum bilionário afetado. Nenhum. Mas nós vimos cidades pequenas que foram totalmente destruídas. Eu acho que Né? Então você vê que, de fato, essa questão de poder... A gente vê quem está sendo afetado e quem não está sendo. Sim. Né? Uma coisa que eu... Pegando esse teu gancho...
E até um exemplo que eu trabalhei com um aluno meu, né? Vamos pegar o gancho que você citou de pessoas bilionárias afetadas. Por que algumas pessoas estão tendo as suas casas furtadas? Ou por que algumas pessoas não saem de casa? Porque não querem perder tudo. Né? Então, isso já é uma prova de que uma pessoa que tem condições econômicas, ela não tem essa preocupação. Não. Porque o que é uma pessoa burguesa, né, como a gente define, é quem ganha dinheiro dormindo. O cara que tem um carro de desconto, que guarda uma grana para as Maldivas, para Disney, com todo respeito, você olha para mim, você é um pobre prêmio. É isso que você é. Você não é burguês, tá ligado? Você que defende Elon Musk, você que defende uma série de sujeitos porque você acha que você é como eles, não. Não. Né? Então, os bilionários, as pessoas mais poderosas, não são afetadas por isso. Não. E aí, para entender isso como exemplo, na condição do racismo, eu lembro que uma vez estava dando aula para uma turma, assim, fofinha, querida, de 2º ano lá em Guarapuava. E eu falei assim, um aluno do meu falou assim, professor, eu não sou racista. Pô, eu condeno pra caramba o racismo, eu não sou racista. Eu falei assim, olha, você pode não dizer que você é, mas você é beneficiado por isso. Um menino branco, um querido, mesmo sendo branco, e eu também sou branco, né? Eu falei assim, diz pra mim, qual é o melhor restaurante aqui de Guarapuava que você vai? E ele falou assim, tal. Eu falei, legal. Quando você vai lá, você com frequência vê pessoas pretas comendo, não só servindo? E ocasionalmente, sim. Falei, quando foi a última vez que você foi, quantas pessoas pretas você viu? Ele 2. Falei, você tá vendo? Você até contou. Então, tipo, essa condição. É estranho, né? Esse lugar não é para esse corpo, é estranho. Nossa, 2 pessoas pretas ali. Então, quando a gente não racializa as experiências, quando a gente não percebe que, mesmo sendo uma pessoa branca, pobre, nós somos beneficiados por uma estrutura racista. Né? Eu sou beneficiado pelo racismo pra caramba, né? Todos nós aqui nessa sala somos. Então, o racismo ambiental é exatamente isso, né? Como que, por exemplo, acontece agora uma tragédia aqui em Londrina, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, a gente sabe basicamente quais seriam os bairros mais afetados. E vamos olhar esses bairros, quais são os corpos que estão lá, né? São pessoas pretas. Então, isso é o racismo ambiental. Tem alguma coisa para acrescentar? Eu vou com o relator, cara. Eu vou com ele, total. Mas é muito interessante a gente aprender, porque a gente ainda é muito ignorante nesses assuntos relacionados ao racismo. Por exemplo, eu estava falando esses dias lá em São Paulo que tem um texto que eu quero muito fazer no palco, que eu ainda estou escrevendo, porque eu ainda preciso ler mais a respeito. Que foi do dia que eu descobri que eu sou branca. Porque aqui no Sul, branco é você, branco é o Rodrigo. Eu cresci botando lá parda. Ainda mais a minha irmã, que ela é bem branquinha, leitinho. Então, eu sou morena, eu sou parda. Mas por décadas da minha vida marcando isso. Parda. Quando, em 2016, eu comecei ali o meu mestrado, que eu comecei a participar de projetos de pesquisa sobre racismo, que eu comecei a ler, eu falei, eu sou branca? Aí eu chegava para os meus amigos pretos, ô Luiz, aqui de bobagem. Sem compromisso. Você acha que eu sou o quê? Evelyn, você é branca. Não, gente, eu não sou branca. Eu sou parda, não, Evelyn. Você não é parda. Aí eu chegava pra Cecília Bandeira, que a gente entrevistou aqui. Um beijo pra Cecília. Cecília, você é preta e eu branca, Evelyn. E foi uma crise existencial pra mim entender isso, que eu era branca, que sou branca, que tenho esse privilégio branco. E aí entender a questão geográfica, né? Eu morei um tempo em Santa Catarina. E Santa Catarina eu não era considerada branca. Você entendeu? Então, talvez se eu descesse pro Rio Grande do Sul, eu seria menos branca ainda. Mas eu me lembrei de quando eu fui para Salvador, que as pessoas me chamavam de branquinha. E eu não entendia por que estavam me chamando de branquinha, porque eu não era. Entende? Então, falta também essa questão dessa educação pro colorismo. Sim. Né? Porque Sim. há pessoas pretas que são consideradas brancas e, na verdade, não são. Por quê? Porque não é o fenótipo. O retinto. É. Então, ele não é preto, ele é moreno. Já tá reclamando do quê? Você é moreno. E aí, uma amiga minha, ela sempre fala isso. Ela fala, você tá em dúvida? Chama a polícia. A polícia sabe dizer quem é branco e quem é preto.